Começamos o nosso Ver Mais falando sobre a saúde da mulher. Menopausa, longevidade, reposição hormonal e saúde íntima ainda são temas cercados de dúvidas, tabus e até certo medo. Quem vai nos guiar nessa conversa é a médica ginecologista doutora Tayana Nazário, que entende e acolhe cada etapa da vida da mulher. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Quando a gente fala, acolhe todas as etapas, porque você cuida das mulheres, talvez ali desde a menstruação, e aí acompanha pela menopausa, mais ou menos assim? Isso mesmo. E aí como faz a preparação para a menopausa, né? Que é um tema ainda cercado de tabus. Hoje, graças a Deus, a gente vê mulheres, né, que estão, as mais famosas, que estão na mídia falando sobre isso, eu acho que ajuda um pouco, né? Muito, ajudou muito, porque elas têm quebrado os tabus por nós, né? Uhum. Então, quando a gente recebe as mulheres ali por volta dos 40 anos, a gente já começa a falar um pouquinho sobre isso, porque antes da menopausa vem a perimenopausa. E ela inicia há 10 anos. Como a gente sabe que a mulher brasileira vai menopausar por volta dos 49 anos, se tudo der certo, então a gente com 40 anos já começa a falar um pouquinho sobre isso. E essa fase talvez seja, pelo que eu tenho entendido, é pior do que a própria menopausa, né? Porque ela vai ser a transformação, é mais ou menos assim? É a transição, né? É onde a mulher chega para nós com a frase: eu não me reconheço, meus familiares não me reconhecem e eu tenho às vezes vontade de sumir. Então aí já marca para nós uma fase de transição que muitas vezes não é muito fácil para elas, mas que tem muito para fazer. Além desse não reconhecimento, né, que daí que parece um problema mais mental, digamos assim, quais são os sinais que o corpo dá também que precisa começar a fazer essa transição com a ajuda de uma médica, um médico? Normalmente os primeiros sinais da perimenopausa são as insônias, que as pacientes normalmente acordam no meio da madrugada e simplesmente não conseguem mais dormir. Algumas pacientes começam a relatar que ficam com o pavio curto, a irritabilidade vem assim, à flor da pele. As pacientes também começam a observar uma queda da libido. Muitas vezes não tem problema com o parceiro, mas elas não têm mais aquele apetite sexual que era comum. E os famosos calorões, né, que se iniciam em algumas pacientes bem cedo e muitas vezes atrapalham também o sono. Isso faz com que elas tenham noites de insônia mais prolongadas também. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas vou falar já para não assustar as pessoas. A menopausa é um novo ciclo, né? A gente não pode ver como um fim, né? Tem mulheres até que dizem que depois que conseguem se estabelecer, é a melhor fase da vida. Como encarar assim? É porque, assim, na verdade, a mulher, ela tá voltada para o profissional muitas vezes e nessa fase ela já tem uma certa aquisição financeira, ela já tem a família mais constituída, os filhos um pouquinho maior, então ela pode se voltar para ela. E é nesse momento que ela está também pronta para se cuidar. Então, a mulher que entra conosco de mão dada na menopausa consegue atingir, assim, pontos bem legais e às vezes elas dizem assim, ó, realmente eu estou na melhor fase da minha vida. O que significa esse mãos dadas, né? Que tipo de acompanhamento que é feito para que tudo saia da melhor forma possível? Às vezes a paciente pensa que é só uma queda hormonal, só que o contexto familiar e o contexto pessoal é muito maior. Então, assim, a gente começa a trabalhar com elas a parte da alimentação, a parte da aptidão física, né? Guiando elas para um exercício mais localizado, muitas vezes, um exercício mais focado para o problema dela. Lembrar que o exercício físico trabalha muito essa parte mental, que muitas delas começam a observar, assim, o esquecimento, começam a observar que elas não têm mais a memória, a concentração e nem conseguem mais trabalhar da forma que elas trabalhavam. Isso interfere muito na rotina. Então, quando a gente mexe na situação do exercício, da dieta, do sono, a gente já começa a trabalhar essa paciente num todo. E o hormônio em si, ele vai fazer muitas coisas boas para ela, porque vai repor aquilo que ela não tem mais. Então, ela vai ter uma estabilidade hormonal associada a esse cuidado na atividade física, no sono e tudo mais. Doutora, a reposição hormonal ainda é polêmica, né? Mas vem sendo cada vez mais recomendada. Como que é a tua opinião em relação a isso? A gente tem eu vou dizer assim, uma má sorte que teve um estudo que eles não souberam guiar da melhor forma, nem acolher as mulheres da melhor forma, colocaram todas elas, independente da idade, do tempo de menopausa, e deram hormônios equinos de éguas grávidas, e isso trouxe para muitas delas AVC, que seria o derrame, o infarto, né? E isso causou muito medo em relação também ao câncer de mama.
Hoje em dia a gente não usa mais esses hormônios. Os hormônios que a gente usa hoje, eles têm muitos estudos bem guiados e conduzidos, e a gente começa a entender também que a mulher que entrou na menopausa ou está entrando não deve ser considerada igual àquela que está com 60, 70, 80 anos. E a gente também não pode esquecer que as mulheres têm menopausado muito cedo e pelo menos metade da vida delas, elas vão estar dentro dessa fase. E essa fase tem que ser uma fase legal, gostosa, não só para ela, como para a família também. E aí a reposição hormonal é para o resto da vida? Isso é uma polêmica que ainda a gente tem muitos estudos sendo conduzidos, mas, a princípio, se você não tiver uma contraindicação e a paciente está bem, é para o resto da vida. Tem contraindicação? Tem alguma mulher que não vai poder fazer essa reposição? A principal contraindicação da terapia hormonal é câncer de mama atual ou prévio. Não familiar da pessoa, né? E também a gente leva em consideração, tem alguns casos de doenças relacionadas ao fígado também que contraindicam, algumas tromboses também, e pacientes que tiveram infarto e derrame prévio. E por outro lado, quem não faz e poderia fazer, não vai ficar tão legal, né? Quais são os problemas para quem não faz essa reposição e deveria fazer? Hoje a gente sabe que o principal causa de morte das mulheres é o infarto, né? Que elas, antes da menopausa, a gente encontra 20 homens para uma mulher infartada. Pós-menopausa, são 2 mulheres para um homem. Então, aumenta muito essa chance e só por isso a gente tem indicação de, muitas vezes, dar terapia hormonal. Prevenir esse tipo de doença. Diminui a chance de derrames também. As pacientes que utilizam a terapia hormonal têm menos osteoporose, osteopenia, ganham massa magra, dificultando também o aparecimento de algumas doenças que estão relacionadas à sarcopenia. Então, a terapia hormonal traz os benefícios hoje muito maiores do que os riscos existentes antigamente. Não digo que sumiram esses riscos, mas que eles são muito amenizados, muitas vezes, se eu começar essa terapia na perimenopausa. Doutora, a importância, então, de a mulher, né, consultar a ginecologista mesmo depois da fase do período fértil, né, da fase mais de juventude. É importante sempre fazer esse acompanhamento, né? É porque nessa fase a gente consegue acompanhar a mulher, orientar a prevenção de algumas doenças e principalmente diagnosticar aquelas que estão na perimenopausa, porque não é infrequente você ter também uma menopausa precoce. E aí quando a paciente se dá conta, ela já chega com vários sintomas e algumas doenças que a gente não vai mais conseguir reverter. E evitar sofrimento, né? Também. Qual é o teu recado aí para as mulheres que estão nessa fase, então, já com a tua experiência de clínica e de atender tantas mulheres nessa fase? Entendam que a menopausa é só uma fase, ela pode ser o início de uma vida bem feliz ao lado da sua família e que a gente pode também prevenir doenças e também trazer para vocês um benefício além da medicina, um benefício do acompanhamento em família mais saudável, mais harmonioso. Mãos dadas, né? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada Bom trabalho, também. volte sempre.